Um dos maiores problemas na vida cristã é a reclamação, o murmúrio. E quando a situação está mais difícil, adversa, isso tende a aumentar. O que me chama mais atenção é que parece que à medida que vamos andando na nossa caminhada cristã, nós aprimoramos a maneira como nós reclamamos, como nós murmuramos. Aprendemos a reclamar com um estilo cristão. O apóstolo Paulo, aquele apóstolo mal entendido, invejado, perseguido, preso, açoitado, lá na sua carta aos Filipenses, ele nos traz um desafio nesta área, tanto para a nossa fé como para o nosso comportamento. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia para Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 a 13. Filipenses 4, 10 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto vai nos ensinar que o crente no Senhor Jesus, o crente pode aprender a contentar-se em Jesus, apesar da situação. Você e eu, meu querido, podemos aprender a nos contentarmos em Jesus, apesar da situação adversa, difícil. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que o contentamento se aprende. Paulo fala em dois momentos aqui, no versículo 11 e no versículo 12. No versículo 11 ele fala, pois aprendi a adaptar-me. No versículo 12, aprendi o segredo de viver contente. O contentamento é algo que nós podemos aprender. Contentamento é alguma coisa que você e eu podemos desenvolver. Em Filipenses, depois de ele afirmar por 2 vezes esse aprendizado, nós reparamos que aprender aqui tem a ideia de descobrir algo escondido, algo desejável, porém que não é evidente. Esse aprendizado não vai acontecer naturalmente, pois aprender a estar contente em toda e qualquer situação vai contra a nossa forma natural de pensar. Esse contentamento não está onde nós normalmente buscaríamos, onde eu penso estar. É um mistério que precisa ser escavado, que precisa ser procurado. Por mais difícil que possa parecer, este estado de satisfação, gozo, alegria, júbilo, pode ser aprendido, apesar da situação. Lembre-se, as dificuldades são inevitáveis. Elas não podem vir a nós como surpresa. Nossa, estou a passar por alguma adversidade. Já está escrito. No mundo vocês vão passar por aflição. Perceber que isso é uma realidade já é o início do aprendizado do contentamento. Há sempre, por todos nós, um anseio de uma vida
tranquila, confortável, segura, uma vida de uma posição social estável, um prestígio. A luta contra esses desejos é antiga, desde lá de trás até hoje. Por isso, precisamos constantemente viver aprendendo a nos contentar. Contentamento é um comportamento que surge de um coração que está alinhado ao coração de Deus, que surge quando nós alinhamos as nossas atitudes à atitude de Jesus, com a disposição de aprendermos com as provas, com as dificuldades. Afinal, Tiago escreve: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Contentamento é aprendermos a vivermos contentes com mais e depois com menos. Contentamento é orar mais para que Deus mude a nossa atitude, o nosso coração, do que talvez a situação. Contentamento é fruto de um coração que bate em primeiro lugar pelo amor a Deus e ao próximo e não por uma situação como eu desejo. Então, primeira coisa, o crente pode aprender sim a contentar-se em Jesus, apesar da situação. A segunda coisa que eu acho que esse texto nos ensina é que o contentamento baseia-se em Jesus. É muito interessante que, depois que o apóstolo fala que ele aprendeu nisso, no 13, o famoso versículo, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. A carta aos Filipenses é uma carta centrada em Cristo, na alegria que ele nos dá. É uma ênfase estranha para uma carta que foi escrita por um preso por causa de Cristo. Missionário Paulo, preso, insiste em nos desafiar. Quando nessa mesma carta ele escreve: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Meu Deus, o que é isso, Paulo? E observe a descrição que o apóstolo faz das circunstâncias do seu contentamento. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo está contente em qualquer situação que possa enfrentar. Por que isso? Porque o seu contentamento não está baseado nas circunstâncias, mas está baseado naquele que me fortalece. Aí entra o 13. Naquele que me fortalece, esse é o segredo. Posso estar contente em meio às diversidades, às dúvidas, às incertezas, por causa daquele que me fortalece. O crente contente é aquele que mantém o foco só naquele que nos fortalece. A abundância vai, a escassez vem, mas o contentamento pode permanecer. A segurança vai, a insegurança vem, mas aquele que me fortalece permanece. Por isso me contento apesar das circunstâncias. Estas mudam, mas a razão do meu contentamento não muda, permanece. Precisamos aprender a nos contentar nele em tempos de abundância. E às vezes é difícil, porque as coisas podem nos desfocar dele. Mas precisamos também aprender a nos contentar nele em tempos de dificuldades. Quando o nosso mundo está aparentemente desmoronando, temos a oportunidade de descobrirmos onde é que está baseado
o nosso contentamento. De fato, diz o apóstolo em Timóteo, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Há lições que somente a provação, a adversidade, o deserto poderão nos ensinar. As dificuldades podem ser um caminho único para aprendermos profundas lições com o Senhor. Não podemos escolher se teremos ou não dificuldades, mas podemos escolher as nossas reações a elas. Afinal, vamos glorificar a Deus em contentamento ou desonrá-lo em amargura? Contentamento verdadeiro é fruto da confiança de Deus, que Deus está no controle. Eu entendendo, eu percebendo ou não, creia, viva confiante num Deus que está no controle. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina é que o contentamento se aprende. Aprendi a adaptar-me, aprendi a viver contente. Segunda coisa que esse texto bíblico nos ensina é que o contentamento, ele tem a sua base, ele tem a sua raiz em Jesus. Aí o oposto é fácil da gente perceber. O descontentamento baseia-se em mim. Se o contentamento baseia-se em Jesus, eu fico descontente quando eu estou baseado na minha pessoa. Descontentamento é murmurar, é falar de si para si, é estar desgostoso, é ter desprazer. Todas aquelas palavras que começam com des, menos, tirando, desânimo, des. É quando o Senhor não é suficiente para me agradar, não é suficiente para me alegrar. Descontentamento é um grande pecado de falta de crer, de desconfiar. Desde o povo de Israel até os dias de hoje, a nossa insatisfação, o nosso descontentamento nos acompanha. O descontentamento nos tira do foco em Deus e nos coloca o foco nas circunstâncias. O descontentamento tira o foco da eternidade e coloca o foco no só agora. O descontentamento nos faz esquecer da presença de Deus e das suas bênçãos. O descontentamento nos faz esquecer daquilo que Deus já proveu, mas parece que agora Ele não vai conseguir. O descontentamento nos faz questionar a providência e a provisão de Deus. Na verdade, as aflições, as adversidades não nos causam descontentamento. Elas simplesmente são ocasiões que revelam um coração descontente. O crente, quando começa a murmurar, ele está a indicar que o Senhor não é mais capaz de controlar a situação, que o Senhor não é mais suficiente para ser a fonte da sua alegria e da sua segurança. O descontentamento baseia-se em mim. Queridos, o crente pode aprender a contentar-se em Jesus, apesar das situações. Contentamento se aprende, contentamento baseia-se em Jesus e o descontentamento baseia-se em mim. É quase como se tivéssemos o versículo apócrifo que diria: tudo posso em mim que me fortalece. O crente contente mantém seus olhos e seu alvo no Senhor Jesus. Jesus é o passo a passo e o destino final. O crente reconhece que este mundo não é o seu lar, ele está de passagem. E ele está contente pelas verdades eternas e muitas vezes invisíveis. Por isso, por essas razões, o descontentamento
não precisa ser um dos nossos maiores problemas. Que Deus nos abençoe.